Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, a sequência é nada fácil aí para nós, torcedores vascaínos. O Vasco vindo de 2 goleadas, o time em crise, o presidente que se escondeu aí durante esses dias. Vai ter entrevista coletiva do Pedrinho, vamos falar desse assunto aqui no nosso canal. Vamos falar também aqui da situação com o magnata grego. Vamos falar muita coisa aqui no nosso vídeo. O Verratti preocupando o torcedor vascaíno. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. E tamo junto, a galera que está sempre acompanhando o nosso canal, mesmo nessa péssima fase do Vasco. Vocês aí não abandonaram aí. Muito obrigado aí aos nossos inscritos fiéis aí, tamo junto. Bom, pessoal, após aí péssimos jogos no Campeonato Brasileiro, né, vindo de 2 goleadas, tanto para Botafogo e também para Fortaleza, o Vasco ainda sonha com a pré-Libertadores, né? Ontem abriu mais uma vaga aí para o Campeonato Brasileiro, agora virou G7, cara. O Vasco pode chegar até a 7ª colocação ali para tentar, quem sabe, ir para a pré-Libertadores. Essa possibilidade pode aumentar mais ainda caso o Botafogo seja o campeão da Libertadores e também o Cruzeiro campeão da Sul-Americana. Se esses dois clubes conquistarem esses títulos, o Campeonato Brasileiro pode chegar a ter um G9. O Vasco poderia ir para pré-Libertadores estando na mesma posição que está hoje. O Vasco tem atualmente 43 pontos, mas já vê outros adversários encostando ali, né? Depois da péssima sequência de jogos aí, 2 derrotas humilhantes, tanto para Botafogo e para Fortaleza. O Corinthians, que outro dia estava na 18ª colocação, já está a 2 pontos do Vasco. Muito preocupante a nossa situação, o Vasco tem que mudar drasticamente a postura, porque não tem como mudar o time, né? Infelizmente não tem como contratar jogador agora, mas o Vasco tem que mudar drasticamente a postura para conseguir vencer os próximos jogos que teremos aí em São Januário, né? O Vasco usa muito a estratégia de São Januário para poder, quem sabe, chegar a essa pré-Libertadores. Com certeza fazia parte dos planos aí do Rafael Paiva, da comissão técnica, de que o Vasco iria perder esses 2 jogos, tanto para Botafogo e também para Fortaleza. Mas a postura do Vasco, a atitude do Vasco em campo, cara, foi patética, foi ridícula. O Vasco não fez nada, principalmente no jogo contra o Botafogo. Contra o Fortaleza, o Vasco ainda tentou ali, mas não tem qualidade, né? O time é muito fraco. Fortaleza usou a estratégia de dar a bola para o Vasco e tentar sair no contra-ataque, né? E tanto que aquele gol do Breno Lopes explica, mostra muito bem como que foi a estratégia do Fortaleza, né? O Vasco acabou cedendo ali o contra-ataque, o Breno Lopes foi para cima do Maicon e é caixa, cara. O Maicon é ex-jogador, não tem condição, né? Infelizmente, essa é a nossa situação, o Vasco jogando muito mal, jogadores entregues em campo, parece que já abriram mão totalmente aí da pré-Libertadores após chegar aos 43 pontos. Acho que eles viram que o Vasco não tinha mais chance nenhuma de ser rebaixado. Vamos jogar pra quê, né? Vamos arriscar nada aqui, não vou lutar por mais nada, a gente não tem chance mesmo de ir pra pré-Libertadores. Essa é a minha opinião, vendo esse bando de bagre dentro de campo. E agora o Vasco vai ter 10 dias, meu amigo, 10 dias aí parado pra treinar, pra corrigir erros, porque após a data FIFA vamos ter aí o restante do Campeonato Brasileiro. O Vasco que não costuma ter tanta sorte assim após as paradas para a data FIFA, mas o time tá muito mal, cara. Pior que isso daí, impossível, né, cara? Eu acho que o pior que isso aí vai ser impossível o Vasco apresentar um futebol pior do que vem jogando, tanto nos últimos jogos, né? E o Vasco vai ter pela frente aí no próximo dia 21 o Internacional em São Januário. Antigamente era um confronto direto, hoje eu já não vejo isso mais no Internacional. Na minha opinião, já está garantido já na Libertadores do ano que vem. O Vasco ainda luta para ficar em 9º lugar e torcer para Cruzeiro e Botafogo serem campeões. Eu acho que o Vasco não conseguirá, e além disso, eu acho que o Vasco não vai conseguir chegar ali na 7ª, 8ª colocação, acho pouco provável, mas vai ter esse confronto em São Januário, Internacional adversário extremamente qualificado. O Vasco não é favorito, mesmo jogando em São Januário. Depois, contra o Corinthians, um adversário que o Vasco não costuma vencer há muitos anos lá em São Paulo, venceu no Rio de Janeiro, quebrou um tabu importante, mas em São Paulo o Vasco é freguês histórico do Corinthians, não considero também o Vasco favorito nesse jogo, e depois vamos ter um jogo extremamente importante contra o Atlético Goianiense em São Januário, contra um clube que já está na 2ª divisão. Também vamos enfrentar o Atlético Mineiro, que até lá não sabemos se já vai ter sido campeão da Libertadores, o que vai ter acontecido com o Atlético. Se eles tiverem perdido a Libertadores para o Botafogo, vão querer jogar muito aí contra o Vasco para tentar uma pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro. E fechando o Brasileirão, fora de casa, contra o também rebaixado Cuiabá. Esses são os próximos jogos do Vasco. O Vasco terá esses 5 jogos aí para a definição do Campeonato Brasileiro. Torcemos aí para que o Vasco
conquiste pontos importantes e que tanto Cruzeiro e Botafogo conquistem seus títulos aí para o Vasco ir para a pré-Libertadores no ano que vem. Cair no colo do Vasco essa vaga, porque o Vasco não merece ir para a Libertadores pelo fraco desempenho da nossa equipe, né? Deixa aí nos comentários aí o que você acha, se você acredita que o Vasco vai conseguir bons resultados aí contra esses 5 adversários aí que vamos ter pela frente, né? Esperamos que essa pausa aí para a data FIFA melhore o time do Vasco. E após esses péssimos resultados, péssimo desempenho, a diretoria do Vasco vem sendo muito cobrada e nas redes sociais o Pedrinho vem bloqueando geral, né, cara? Vem bloqueando muitos torcedores aí nas redes sociais, dando resposta a torcedor. E, enfim, vai acontecer uma entrevista coletiva dele somente na quinta-feira, né? Eu não entendi porque que essa entrevista não foi hoje, não aconteceu hoje, na segunda-feira. Mas está marcado para quinta-feira a entrevista coletiva aí do Pedrinho. Enfim, ele vai falar aí das coisas que a gente espera que ele fale, do porquê que ele contratou Jean Davi, porquê que ele contratou Maxime Domingues, que não joga, porquê que ele contratou Alex Teixeira e também Souza, jogadores que não fazem diferença nenhuma no time do Vasco, ex-jogadores, porquê que ele não contratou um zagueiro, e a gente espera que, enfim, ele explique muita coisa pro torcedor vascaíno, porque o Vasco parece que é um time que não tem comando, um time que não é cobrado, porque os jogadores dentro de campo têm atitude covarde, cara, de jogador medroso, cara. Isso aí a diretoria tem que cobrar jogador também, cara. Não é só passar a mão na cabeça, não. Não é só agradecer jogador, não, mano. Tem que saber cobrar, tem que cobrar muito esse elenco vascaíno, porque eles estão perdendo uma chance gigante de colocar o Vasco na maior competição da América, sendo que tem condições. O Vasco tem condições, sim, de conseguir uma pré-Libertadores. E esses jogadores parece que abriram mão disso, porque a postura que a gente está vendo do time dentro de campo é um absurdo. Eu, sinceramente, cara, não culpo totalmente o Rafael Paiva, sei que ele tem a sua parcela de culpa, mas também a gente sabe que o elenco é extremamente fraco, né? A gente sabe que o elenco é fraco, mas ao mesmo tempo, esse mesmo elenco deu esperança pro torcedor, cara, porque ao mesmo tempo que o elenco é fraco, eles conseguiram resultados expressivos, e devido a esses resultados expressivos, a gente ainda sonha com a pré-Libertadores. É capaz ainda de fazer o mínimo do mínimo para o Vasco conseguir essa vaga. Vencendo seus jogos em São Januário, por exemplo, pode ser que seja um ponto crucial aí para o Vasco conseguir a chance de jogar a Libertadores no ano que vem. Esperamos aí que isso aconteça, torcemos muito também, como eu falei, para o Cruzeiro e para o Botafogo. Não vou negar, vou torcer muito para esses times serem campeões, para o Vasco jogar a Libertadores, porque é uma competição que vai dar mais dinheiro para o Vasco se habituar a voltar a jogar uma Libertadores, né, cara? O Vasco precisa disso, o torcedor merece viver bons momentos. A gente viveu um bom momento nessa temporada que foi na Copa do Brasil, um sentimento que a gente não tinha há anos. E agora a gente espera que o Vasco volte a Libertadores para ter jogos decisivos também, né? Deixa aí nos comentários aí o que você espera dessa entrevista coletiva do Pedrinho. Será que vai ser coisa importante? Será que vai falar sobre a SAF, que é o que o torcedor também quer muito ouvir? Porque o torcedor espera muito essa solução da SAF do Vasco. Tem o Grego Magnata dando sopa, né? Teria desistido já da possibilidade de comprar o Vila Nova. O grande sonho dele aparentemente seria o Vasco, né? O filho dele vem recebendo camisa lá de torcida organizada do Vasco, já tá tendo muito torcedor fazendo invasão nas redes sociais. Com certeza poderia ser algo benéfico ao Vasco. Aí tem muito torcedor, não quero traficante no Vasco, não quero isso no Vasco, não quero isso aquilo no Vasco. Mas o cara é dono de um time lá na Premier League, coisa que a CSS Partners, por exemplo, não conseguiu. Eles não tiveram nenhuma chance de conseguir comprar um clube lá na Premier League. Mas esse cara já comprou e o time tá tendo resultado. Um time pequeno, né, que é o Nottingham Forest, mas que é um time que ganhou 2 Champions League, mas é um time pequeno. E certamente parece que ele está disposto sim a investir no Vasco, tanto que o Edu Gaspar, cara, um cara profissional, um baita profissional, muitos anos aí de Arsenal, seleção brasileira, topou fazer parte desse grupo. Eu não acredito que esse grupo aí fosse tão ruim como muitos torcedores estão falando. O Edu Gaspar não iria sair do Arsenal para ir fazer parte de um grupo que tem como Olympiacos, Nottingham Forest, clubes muito menores do que o Arsenal aí, né? Com certeza, algo de bom existe por trás. Na minha opinião, lógico, seria extremamente importante o Vasco resolver essa situação da CAP o mais rápido possível, vender esses ativos da CSS Partners ainda nesse ano, para o ano que vem, se estivermos na Libertadores, o Vasco montar um time muito mais competitivo, um time forte, e mandar 99% desse elenco para casa do Pi, porque não dá mais, cara. Porque não dá, velho. Sinceramente, ex-jogador no Vasco, cara, não tem a mínima condição, véio. Não tem como mais Maicon, Léo Pelé, Souza, Alex Teixeira, Jean Davi, esses caras estarem no Vasco para a próxima temporada. Não existe isso, não existe, cara. Sinceramente, não existe. Galdames, Rossi, esses aí já vão sair. Mas esses outros caras não existe a mínima chance desses caras continuarem no Vasco, na minha opinião. Deixe nos comentários aí o que você acha dessa situação com o Grego. E também, fechando,
uma situação e vem deixando o torcedor preocupado, que é a do Verratti, né? Ele vem fazendo postagens aí, meio, no mínimo estranhas nas suas redes sociais, levando o torcedor a imaginar inúmeras coisas. A minha opinião é que questão de renovação de contrato. Eu acho que o Vasco não deve ter valorizado tanto assim uma possível renovação com o Verratti. Pode ser que o jogador esteja chateado com isso aí, mas também pode ser outras coisas, né, cara? Infelizmente, a gente não sabe aqui ao certo, mas isso vem preocupando o torcedor vascaíno. Torcemos para que não seja nada. De acordo com informações, até mesmo a esposa do atleta saiu postando algumas coisas também nas redes sociais. E torcemos para que nada de ruim aconteça, que o Verratti não saia do Vasco, né? Que é isso que a gente quer que ele fique no Vasco, porque não pode perder um jogador desse quilate. Pensa um Verratti jogando com jogadores qualificados que vão servir ele a todo momento. Ele vai fazer 1 trilhão de gols aí na próxima temporada, né? Torcemos para que ele continue no Vasco, porque ele é peça fundamental do nosso time. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.